Boa noite, Igreja de Cristo. Louvado seja o Senhor por estarmos mais uma vez reunidos em torno da palavra para aprendermos as verdades do Deus eterno, para buscarmos a presença daquele que tem todo o poder. Vamos invocar o Senhor em oração? Bendito o teu nome, Senhor, por esta noite. Louvado seja o Senhor pela tua grandeza, porque tu és soberano, infinito e glorioso. Nós estamos diante do Senhor porque dependemos de ti. Glorificamos o teu nome porque o Senhor nos ouve, nos atende, nos ajuda. Tenha misericórdia de nós, esteja conosco. Nós precisamos do Senhor. Tu és grande e eterno, mas, ao mesmo tempo, o Senhor se inclina para o teu povo. Bendito seja o teu nome nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, convido a abrirmos a palavra em 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra, um texto conhecido. 2 Reis 5, nós vamos ler a primeira parte desse texto, que nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Posteriormente, leremos a outra parte desse texto. Meus irmãos e irmãs, um texto maravilhoso que nos mostra aqui o testemunho de uma menina, apontando para o Senhor, aquele que pode restaurar, curar. O testemunho desta menina é maravilhoso e nos ensina. E nós temos aqui ela apontando ao Senhor como meio, como aquele que tudo pode. Nós estamos diante desse mesmo Deus, indicado por esta menina de Israel, para clamarmos ao Senhor, para adorarmos a Ele por tudo que Ele tem feito, pelas curas maravilhosas que já tem operado, pelas maravilhas que tem feito, salvando as nossas almas, restaurando as nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Também nestes momentos para clamarmos pelos enfermos, pelas famílias, pela Igreja do Senhor neste mundo, testemunha do Deus de Israel que sofre perseguições, por todos aqueles que passam por tribulações, por tragédias, terremotos, enchentes, secas. Vamos interceder
Como fazemos, vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Depois clamaremos ao Senhor em voz audível. Ore neste momento. Coloque diante deste Senhor, deste Deus, o clamor do teu coração, o louvor da tua alma. Bendito o teu nome, Senhor. Nós novamente nos apresentamos diante do Senhor em oração, primeiramente para adorarmos ao Senhor pela salvação que nos alcançou, pela misericórdia de Cristo na cruz, porque o Senhor se lembrou de nós. Bendito o teu nome pelo resgate das nossas almas. Também, Senhor, pelo pão nosso de cada dia nós te adoramos, pelas bênçãos da tua proteção, providência e graça sobre o povo do Senhor, trabalho, emprego. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, abençoado os nossos lares e as nossas vidas. Quantas são as bênçãos do Senhor sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus de graça, entregamos no teu altar os nossos irmãos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia das crianças, jovens, adultos, lutando, ó Deus, contra a enfermidade, muitos internados, muitos sendo tratados em casa, mas que todos recebam das tuas mãos a cura, tu que és Deus que restauraste este homem, conforme vemos no texto, que estamos lendo e continuaremos lendo nesta noite, Pai. Tu és o Senhor bendito que cura, que liberta, que restaura a alma, o corpo, a mente. Tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos irmãos. Ajude também os que estão longe dos teus caminhos, em sendas tortuosas, aqueles que desviaram das tuas veredas. Visita suas vidas, Senhor, dando em seus corações a disposição em retornar à tua casa, em retornar ao convívio da tua igreja. Clamamos pela igreja sofredora, missionários, servos do Senhor neste mundo, muitos presos, perseguidos neste momento, quantos agora sofrendo torturas. Que o Senhor abençoe os missionários, suas vidas, suas famílias. Conceda a tua graça nos projetos missionários dos diversos irmãos, para que assim a obra do Senhor seja florescente e cresça neste mundo e nasça nos corações, pelo poder do Senhor. Abençoe os líderes, pastores da tua igreja, irmãos e irmãs que trabalham na tua obra. Conceda a tua graça, a tua força e a tua luz. Que nesta noite seja noite de restauração da alma, do corpo, da mente, restaura lares, relacionamentos, que o Senhor abra portas, que o Senhor receba no teu altar os louvores e adorações do teu povo, que o Senhor também atenda aos clamores e petições por trabalho, emprego, portas abertas. Ó Deus, mudança de vida, que o Senhor esteja operando mudanças de propósitos. O Senhor é o Deus que muda a sorte. Só o Senhor é o Deus de Israel, como vemos neste texto. Louvado seja o teu nome. Nós bendizemos o Senhor e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar a leitura em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos agora a partir do versículo 9, que nos diz: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé
invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então lhe disse Eliseu: vai-te em paz. Palavra do Senhor aos nossos corações. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos do teu Espírito, pois somos pecadores. Perdoa-nos e ajuda-nos no entendimento das tuas maravilhosas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, todos nós já vimos as consequências das palavras e constatamos que as palavras realmente influenciam. Uma frase mal colocada pode causar um problema. Sabemos que não precisa muito para que uma situação seja até arruinada por uma infeliz colocação. Mas ainda bem que existem as boas palavras, o outro lado da moeda. Uma palavra oportuna pode fazer uma grande diferença. Quantas circunstâncias já foram salvas e abençoadas por uma boa palavra? Pode ser um verdadeiro bálsamo para a existência de uma pessoa. Pode alterar o rumo de uma vida. Nós podemos vislumbrar isso nesse trecho bíblico que lemos, nas palavras mencionadas por uma menina cativa, feita prisioneira pelas disputas entre Israel e Síria, pois com frequência havia choques nas fronteiras, os choques haviam ali. Toda essa história tem o seu início naquela mensagem da menina, no versículo 3. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Foi a palavra dela. Uma frase, uma colocação, um testemunho de fé. Uma jovem que falou assim, e ela era serva da mulher de Naamã. A guerra, irmãos e irmãs, reduzia os presos à situação de servidão. E como escravos eram considerados como objetos. Perdiam a liberdade e muitas vezes até a própria identidade. Porém, essa menina foi ensinada nos caminhos do soberano, do Deus verdadeiro. Ela tinha uma verdade guardada em seu coração. E no momento oportuno, ela lançou a boa semente. Essa pequena semente encontrou terreno fecundo, germinou ativa no coração de um poderoso general. E assim seguiu toda essa história narrada no livro e aqui nesse capítulo. Dela são muitos os aprendizados a serem absorvidos. Diante de tanta riqueza
destacaremos o seguinte: sinais de uma transformação real. Iremos meditar neste tema, sinais de uma transformação real a partir da vida de Naamã, com a indicação desta menina do Senhor de Israel em sua vida. Sinais de uma transformação real. Em uma transformação real, irmãos, a boca confessa que só existe um Deus. A boca confessa que só existe um Deus. É interessante como isso ocorreu com Naamã. Foi um processo gradual. Em seu entendimento, temos que nos reportar à realidade dos sírios. Essa nação vivenciava uma religião politeísta. Rimon, citado no texto, era o deus da tempestade. Ele era a principal divindade daquela população. Um ídolo também conhecido pelo nome de Haddad. Mas não era o único, pois o povo sírio era idólatra. Foi a partir desse contexto pagão que Naamã saiu e viajou até chegar em Israel perante o rei Jorão. Então Naamã apresentou a carta do rei da Síria. Eu te enviei, Naamã, para que o cures da sua lepra. É perceptível nesse pedido a imprecisão da fé dos sírios, uma crença confusa apoiada na potência humana. Daí a apreensão justificável do Deus de Israel, conforme lemos no texto. Eliseu, ouvindo que o rei rasgou suas vestes, pediu que Naamã fosse até ele. E lá se foi o comboio com os cavalos e os seus carros. Grande comitiva parou à porta da casa de Eliseu. O profeta não atendeu Naamã, mas o mensageiro. O servo lhe disse: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Essa atitude destoava da crença daquele general. Na sua visão, o sacerdote deveria presidir a cura, deveria sair, pôr-se de pé, invocar e impor as mãos. Toda uma liturgia deveria ser feita na visão de Naamã. Era inconcebível para ele simplesmente banhar-se 7 vezes no rio. Ele não percebia a dimensão da liberdade divina, até que, convencido, mergulhou em um rio turvo, diferente de Abana e Farfar, rios da região do general. Mas ali ele foi, e ali ele mergulhou. E vendo a cura em sua carne, entendeu o sentido. Não dependia de homens, não dependia de reis, de rituais e nem de mágicas. Agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele diz isso no versículo 15. Jeová não era apenas maior que os ídolos da Síria. Naamã estava confessando que só existe um Deus. É o que ele disse aí. Só existe um Deus. Assim adotou a fé no Senhor como a sua própria fé. O tema de hoje: sinais de uma transformação real. Em uma transformação real, a boca confessa que só existe um Deus, como disse Naamã aí nas suas palavras, no versículo 15. Em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Mas, Igreja de Cristo, podemos ver sinais de uma transformação real na vida de Naamã, pois as mãos edificam um altar ao Senhor. Este é um sinal. As mãos edificam um altar ao Senhor. Após ser curado, Naamã ofertou um presente a Eliseu. Porém, o profeta de Deus recusou com juramento. Eliseu foi firme. A ideia era evitar mal-entendidos. Naamã pensava ainda conforme os rituais pagãos. Ele queria compensar o profeta, um agradecimento. Mas os valores de Deus têm uma dimensão diferente. Ele usa pequenas coisas para confundir as grandes. Diante da negativa do profeta, Naamã fez um pedido. Peço-te levar uma carga de terra de 2 mulos. Isso está aí no versículo 17.
Convenhamos, uma solicitação um tanto estranha. Mas a sequência do versículo esclarece o motivo. Nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos e sacrifícios, senão ao Deus de Israel. Naamã pediu uma porção do solo da terra do Senhor, da terra de Israel. Ele planejava edificar um altar lá na sua terra, mas ao Deus de Israel. Era a crença dos povos do Antigo Oriente Próximo. Os deuses estavam ligados à terra em que eram adorados. E se no seu país os altares a Baal eram os predominantes, e também a Rimon, agora lá seria erguido um altar ao Deus verdadeiro. O profeta compreendeu a intenção daquele coração e concedeu aquela terra para a edificação do altar. Foi o ápice da declaração pública daquele general. Queria ter simbolicamente um lugar da Terra Santa lá na sua terra. Mais ainda, era o seu desejo adorar ao grande rei e ao grande Deus, o único conforme ele mesmo declarou. Em gratidão, resolveu dedicar a sua vida ao Senhor. Naamã não se contentou apenas em obter a bênção, mas se dispôs a assumir um compromisso de adoração. Santificou um altar de testemunho da fé autêntica. Ele disse: nunca mais oferecerá esse teu servo, nunca mais, um sacrifício a outro Deus, senão ao Deus de Israel. O Deus de Naamã é um exemplo para os nossos dias, o seu desejo. Não faltam hoje pessoas querendo apenas receber bênçãos, mas poucos levantam altares a Deus em suas terras, em suas vidas, em seus ambientes diversos. Por onde andam os seus pés? Uma pergunta para nós. Por onde andam os meus pés? Quantos caminhos nós temos? Encontraremos os altares do Senhor levantados nessas áreas das nossas vidas? Ao soberano Deus, ao soberano Senhor? Sinais de uma transformação real. Este é o tema da nossa mensagem. Em uma transformação real, as mãos edificam os altares ao Senhor, de adoração, de louvor, de glorificação. Como vemos na vida de Naamã, um homem transformado. Mas vemos também um outro sinal de uma transformação real a partir da vida de Naamã, pois o coração se incomoda com o pecado. O coração se incomoda com o pecado. Em uma transformação real, isso acontece. Esse fator é muito importante da vida do crente. O coração de um convertido pulsa de outro modo. É o contraste entre a antiga e a nova existência. O apóstolo Paulo falou dessas atitudes mentais. Uma sob a influência da carne e outra do espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. A habitação do Espírito Santo promove outro padrão de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com o general. Perceba a sua preocupação quando ele ia embora. Está no versículo 18. Ele sempre acompanhava o rei da Síria ao templo e ainda teria o dever de atender a este protocolo lá na adoração a Rimon. O rei se encostava em sua mão para adorar aquele Deus no templo. Era um meio de apoio para que pudesse se encurvar. Assim, Naamã também se prostrava para dar apoio e suporte àquele rei. Mas ele estava preocupado. Ele esclarece agora que seria apenas isso. E ele fala ali ao profeta: apenas isso, apenas como apoio, porque eu não adorarei mais a Rimon. Seria apenas uma ajuda ao rei, a fim de ajoelhar-se e também a fim de se levantar. Que bonito, que lindo esta posição deste homem. Ele continuaria leal ao seu Senhor, mas não ao Deus do seu rei. Naamã continuaria
leal ao seu senhor, mas não ao Deus do seu senhor. Se antes ele se curvava e adorava também, agora nunca mais, ele apenas se curva como apoio ao rei. E ele diz esse termo forte aí no versículo: nunca mais adorarei a outro Deus senão ao Deus de Israel. E pela sua petição ele não queria deixar dúvidas, nenhum engano de que estaria adorando aquele ídolo. E seu zelo, ele foi externado 2 vezes no versículo. No início e o fim, nisto perdoe o Senhor. No entanto, podemos aprofundar esta reflexão. Ele não estaria sofrendo por um pequeno detalhe? Será que isso não seria um sofrimento desnecessário? Afinal, ele era alguém acostumado às cerimônias. O fato é que agora, irmãos, ele tinha uma outra consciência. Uma consciência de transformação e de seguir ao único Deus. Naamã sabia que não poderia servir a 2 senhores. Desejava sim servir a Deus até nas mínimas coisas. Há um pastor que certa vez pregou e disse o seguinte: se você acha graça do pecado em sua vida, algo está errado. Não devemos achar graça do pecado em nossas vidas. E Naamã queria se abster de toda a aparência do mal. Veja a sua preocupação, uma transformação real. Sinais de uma transformação real. Esse é o nosso tema de hoje. O coração se incomoda com o pecado. O coração se incomoda. E foi a manifestação dele ali ao profeta. Mas, irmãos, sinais de uma transformação real nós podemos absorver do texto ainda. Nessa transformação real, a mente descansa na paz verdadeira. A mente descansa na paz verdadeira. Naamã estava excitado, estava num momento de grande euforia em meio a toda aquela atmosfera. Afinal, era um misto de estresse, de cansaço, mas ao mesmo tempo de júbilo. Depois de um longo sofrimento e também de uma longa viagem. Ele viu a sua carne se tornar como a carne de uma criança. Pensando no retorno, consultou o profeta Eliseu. Nós vimos a sua inquietação quanto ir à casa de Rimom, ou seja, era muita coisa borbulhando em sua mente. E em meio a este turbilhão, ele recebeu um bálsamo, uma palavra profética que confortou a sua mente. Eliseu lhe disse: vai em paz, vai em paz. Paz. Certamente isso era algo que há tanto tempo ele buscava. Pensemos primeiramente em seu conflito espiritual. Ele praticava uma crença vazia, um ídolo inútil. Rimom, deus da tempestade, que não movia uma palha. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Nós lemos isso em Jeremias. Não podem fazer o mal e não está neles o fazer o bem. Porém, além da dor espiritual, ele tinha dor física. A lepra era uma doença incurável que se alastrava pelo corpo. A pele ficava infectada, gerando grande incômodo. No entanto, havia ainda o martírio do cunho social. Os leprosos não deveriam conviver em comunidade. Havia o temor do surgimento de terríveis epidemias. Sem falar dos constrangimentos, o mau cheiro, o nojo. Sim, irmãos, o que Naamã mais precisava era da paz, da paz. E finalmente ele recebeu essa bênção de modo cabal. Vai em paz. Essa foi a última palavra do profeta àquele general. E foi assim mesmo que aconteceu com aquele homem. A sua alma cansada de tanta agonia foi cheia de paz. Naamã, antes ferido e angustiado, volta para casa. Mas agora os seus olhos brilhavam de plena alegria. Quem sabe minha vida, a sua, tem sido uma busca incessante. Você não está doente, até tem vida boa. Quem sabe saúde boa, Deus seja louvado, mas falta a paz. Os sinais de uma transformação verdadeira vemos aqui em Naamã. A mente descansa na paz verdadeira.
Concluindo este momento de reflexão, esta palavra do Senhor, irmãos, Naamã saiu da Síria até Israel para ser curado. Voltou com a carne sã, mas principalmente salvo. Eu penso em quem ele deve ter dado o primeiro abraço quando chegou no seu país. Pode ser que ele buscou aquela menina, e sem hesitação deu-lhe um abraço. Ele deve ter perguntado ao chegar: onde está aquela menina de Israel? Vimos hoje, neste tema, sinais de uma transformação real na vida deste homem. Quais foram esses sinais que vimos? A boca confessa que só existe um Deus. As mãos edificam um altar ao Senhor. O coração se incomoda com o pecado e a mente descansa na paz verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém.